Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos vós. Da parte daquele que era e que é e que há de vir, da parte do Espírito Santo que se encontra diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que a paz do Senhor Jesus transborde abundantemente sobre todos nós, sobre mim e sobre você que está agora assistindo esse vídeo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo e os dons espirituais no período da grande tribulação. Por que eu escolhi este tema? Ora, sabemos que, de acordo com os pré-tribulacionistas, o Espírito Santo ele será retirado da terra antes do período da grande tribulação, que popularmente também é conhecido como a 70ª semana de anos de Daniel, período este de 7 anos. Então, de acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, o Espírito Santo ele não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Ainda outros preferem dizer que o que será retirado aqui no período da grande tribulação será a influência do Espírito Santo. E com base nesta análise, os pré-tribulacionistas, então, eles dizem que no período da grande tribulação, os dons espirituais serão retirados, visto que o Espírito Santo e a igreja não se encontram aqui na terra. Ora, se o Espírito Santo e a igreja não se encontram aqui na terra, então a lógica é que os dons espirituais cessarão também no período da grande tribulação, no período em que o anticristo estiver atuando, em que o anticristo estiver reinando com rigor, perseguindo os santos, vamos dizer, a igreja que existia no período da grande tribulação. Então eu vou parecer bem claro. Então, o povo de Deus que existir no período da grande tribulação, de acordo com os pré-tribulacionistas, eles não gozarão dos dons espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo não se faz presente aqui na terra. Então, todas essas questões nós vamos trabalhar. E eu gosto sempre de perguntar, mas será que a Bíblia Sagrada, ela realmente ensina isso que os predizem? Será que a Bíblia Sagrada realmente diz que no período da grande tribulação o Espírito Santo não estará aqui na terra? Será que a Bíblia Sagrada ensina que no período da grande tribulação não haverá a manifestação dos dons espirituais? Ora, tudo isso nós vamos descobrir. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no meu canal. Você é muito bem-vindo, fique à vontade, ok, meu irmão, para interagir, para comentar, para divulgar este vídeo. Eu gostaria que você ficasse até o final. Então vamos lá, nós vamos ler aqui uma passagem de Mateus capítulo 28, para nós dar substância ao nosso comentário. Mateus 28 e versículo... Vamos ler aqui do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, outras versões dizem, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ou até o fim do século, ok? Eu quero só chamar a sua atenção para esta expressão, consumação do século ou fim do século. No grego, a expressão fim do século é sinteleias tu aionos.
Vou repetir. Sinteleias tu aionos, que é traduzido por fim do século. Esta expressão, meus queridos, fim do século, ela é usada apenas por Mateus. Ok, Mateus ele usa essa expressão em Mateus 13, 39, 40, 49. É a mesma expressão, nós encontramos em 24, 3. Ok? Mais para frente a gente vai explicar melhor. Eu quero só que você guarde isso na sua mente, esta expressão, fim do século, ok? Então aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos, o que ele diz? Vou repetir, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então guarde bem isto na sua memória aqui. Jesus, ele diz que está com a sua igreja. Até quando? Até a consumação do século. E aqui eu já faço uma pergunta. E quando será a consumação do século? Esta resposta eu lhe darei mais na frente. Então vamos ler aqui em Marcos 16, 15 a 18. Marcos capítulo 16. E versículos 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais, atente bem para o que vamos ler a partir do versículo 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais são os sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Somente até aqui. Então aqui nós temos sinais. E esses sinais eles serão efetuados pelos discípulos. E é Cristo quem está dizendo aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, queridos, eu aproveito para dizer o seguinte. Estes sinais, eles acompanharão quem? Os que creem em Cristo. Ou seja, esses sinais, eles se farão presentes na igreja, no corpo de Cristo. Onde? Aqui na terra. Até quando? Até a consumação do século. Por quê? Porque Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, enquanto Cristo estiver com a sua igreja, isto até a consumação do século, estes sinais acompanharão aos que creem. Estes sinais, eu quero dizer para os senhores que estes sinais, eles são uma manifestação, ou eles manifestam a presença do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, ou dos discípulos de Cristo. Estes sinais, eles servem de evidência para mostrar que o Espírito Santo, ele se encontra na igreja. Por isso, eu chamo mais uma vez a sua atenção para esta leitura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ok, meu irmão? Então vamos aqui para 1 Coríntios 13, 8. 1 aos Coríntios 13, 8. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre os dons. Vamos lá.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? São os dons espirituais. Quando vier perfeito, e o que é perfeito aqui? É Cristo. Quando vier o perfeito, certo? Quando vier aquele que é perfeito, quando vier o que é perfeito, é uma referência à parousia de Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que é em parte será aniquilado, cessará. E o que é em parte aqui? Ora, o que é em parte aqui são os dons do Espírito Santo. Veja o que Paulo diz, ó, o amor jamais acabará. Primeiro ele diz que o amor jamais acabará. Então o amor não é em parte, certo? Ó, o amor jamais acaba. Mas, aí ele vai mostrar o que é perfeito, o que é em parte. Mas, havendo profecias, desaparecerão, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que será aniquilado quando Cristo retornar? Os dons do Espírito Santo desaparecerão. Vamos lá. E para que você tenha ideia quais são os dons do Espírito Santo, eu quero mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que Paulo fala aqui? Sobre, ver se eu encontro aqui. Bom, quando você vier aqui, eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas se você vier aqui para o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ver aqui uma lista dos dons espirituais. E Paulo ele vai dizer que são vários dons distribuídos na igreja e para a igreja, mas o Espírito é o mesmo. Não interessa qual é o dom, se é o dom de línguas, se é o dom de interpretação, se é o dom de curar, se é o dom de profecia, de discernimento de espírito, se é o dom da revelação, se são visões, se são o dom de curar, não importa qual seja o dom. Paulo deixa bem claro que os dons são uma manifestação ou uma prova de que o Espírito Santo está na igreja. Por quê? Porque os dons eles são doados pelo Espírito Santo à igreja, aos cristãos. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Lembrem que Cristo disse, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu quero que você guarde isso. Os dons espirituais que são administrados pelo Espírito Santo, eles continuarão na igreja, aqui na terra. Repito, os dons do Espírito Santo continuarão atuantes em evidência na igreja, aqui na terra, até a consumação do século. Aí você agora pergunta, professor, e quando será a consumação do século? Eu lhe digo aqui que a consumação do século, eu poderia te dizer e posso dizer, a consumação do século, ela se dará na parousia de Cristo, ou de acordo com o ângulo que a gente vê as coisas, eu tenho uma outra alternativa. Eu posso lhe dizer que a consumação do século, ela se inicia na parousia de Cristo e se estende até o momento do julgamento e da sentença do diabo e seus anjos e todos os ímpios, quando todos eles serão lançados no lago de fogo. Ora, o julgamento de Satanás e dos ímpios está escrito em Mateus capítulo 20, aí você lê Apocalipse capítulo 20 e versículos 7 a 15. Lá diz que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar Gog e Magog, e ele as ajuntou para a batalha. E eles cercaram o arraial dos santos e a cidade amada.
mas fogo desceu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E o autor do Apocalipse, ele prossegue e diz: E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra. E o mar já não existe. O autor continua: E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o autor ainda diz mais: E o mar deu os mortos que neles havia. A morte deu os mortos que neles havia. O Hades deu os mortos que neles havia, e cada um foram julgados segundo as suas obras. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aí nós temos um quadro completo do julgamento e condenação eterna do diabo e seus anjos e todos os ímpios. Então nós podemos dizer que a consumação do século se dá aí, culmina exatamente aí. Nós podemos dizer que a consumação do século, ela tem início na parousia de Cristo e culmina na sentença e condenação final do diabo e seus anjos e todos os ímpios. E por que eu digo isso? Porque eu vou lhe mostrar bem aqui, vamos aqui para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e versículo 39. Olha o que diz aqui. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, que nós entendemos por reino aqui o milênio, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E quando é que os ímpios serão lançados na fornalha ardente, meus irmãos? É na consumação do século. Mas, se você quer uma clareza textual, aqui está dizendo que isso acontecerá na consumação do século, quando o Filho do Homem vier com seus anjos. Só que aqui faz uma referência à condenação eterna dos ímpios na fornalha de fogo. E esta fornalha de fogo aqui é exatamente o mesmo lago de fogo ali do Apocalipse 20. Então, quando é que os ímpios serão lançados no lago de fogo, de acordo com o Apocalipse? Após o milênio. Após o milênio. Então, é por isso que eu estou dizendo que a consumação do século, ela acabará, culminará ou se estenderá até a condenação do diabo e de todos os ímpios. Ok, meu irmão? Aqui, versículo 49, o que diz aqui, ó? Versículo 49, olha o que diz aqui. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, essa fornalha acesa, já disse, é o mesmo lago de fogo. E os ímpios, de acordo com o livro do Apocalipse, só serão lançados no lago de fogo 1000 anos depois que Cristo estiver vindo aqui, regressado para a terra. Somente depois que Cristo reina aqui na terra por 1000 anos, somente depois de findado o reinado de Cristo, é que se dará o julgamento final do diabo, dos anjos e dos ímpios. É somente aí que eles serão lançados no lago de fogo. E, de acordo com a leitura de Mateus, é aí que se dará a consumação do século. Então veja que a consumação do século, ela está ligada à parousia de Cristo e à condenação eterna dos ímpios. Ok, meu irmão? De qualquer forma, eu quero lhe mostrar que os dons espirituais, eles continuarão a existir aqui na terra até a consumação do século. Aqui eu aproveito para dizer para aqueles que dizem que os dons cessaram,
que os dons não mais existem? Ora, meu irmão, de acordo com a Bíblia Sagrada, os dons, eles existirão até a consumação do século, até que Cristo venha. E Cristo ainda não veio. Então, os dons devem existir. Se nós não vemos a manifestação desses dons, a culpa não é de Cristo, a culpa é nossa. Mas a promessa da atuação dos dons na igreja é para até que o que é perfeito venha. E o que é perfeito é Cristo. E quando o que é perfeito vir, o que é em parte será aniquilado. Então, os dons espirituais, eles só deixarão de existir quando aquele que é perfeito vir, que é Cristo. Pois bem, mas retornando aqui ao começo do vídeo, o Espírito Santo e a atuação dos dons espirituais na grande tribulação. Bom, eu estou respondendo aqui para você o que? Se os dons espirituais continuarão aqui na terra, no povo de Deus, até a consumação do século, então fica aqui demonstrado que no período da grande tribulação, no período da grande agonia dos habitantes da terra, quando as pragas de Deus serem derramadas sobre os ímpios, apenas sobre os ímpios, lembre-se disso, quando o diabo estiver reinando na pessoa do anticristo aqui na terra, quando estiver acontecendo a perseguição, a maior perseguição de todas contra o povo de Deus, contra a igreja, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo, ele não está no céu. Ele está aqui na terra. Não é verdade que o Espírito Santo está ausente dos homens aqui na terra, não. O Espírito Santo, ele estará aqui na terra, porque Cristo diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E é óbvio que se Cristo promete estar com a igreja até a consumação do século, o Espírito Santo também está aqui na igreja até a consumação do século. O Espírito Santo, ele não será retirado da terra. E uma das provas de que o Espírito Santo não será retirado da terra é a manifestação dos dons espirituais. Os dons, de acordo com Jesus Cristo, eles continuarão a existir. Marcos diz, ensinai. E aqueles que creem, vamos lá para Marcos, que me deu um branco agora. Marcos diz, estes sinais seguirão aos que creem. Isso. Estes sinais seguirão aos que creem. Aí você pode ver em Marcos, que eu já falei. Estes sinais seguirão aos que creem. O que ele diz aqui, ó. Versículo 15. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então você junta esta leitura com Mateus 28, 20, e estes sinais, eles continuarão evidentes na igreja até a consumação do século. Por que eu sei? Porque Cristo diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outra coisa que se faz necessário a gente lembrar. As duas testemunhas no período do Apocalipse, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Apocalipse capítulo 11. A maior prova de que durante a grande tribulação o Espírito Santo estará aqui na terra, bem como os dons espirituais continuarão, é aqui, ó. As duas testemunhas, olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Versículo 6. Ó. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Está bem aqui, versículo 11, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, aqui é uma referência ao Espírito Santo, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se puseram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ora, meus irmãos,
Vocês viram aqui que as duas testemunhas, elas terão o poder de fechar o céu. Você lê em Apocalipse 11:6, os feitos das duas testemunhas, eles operarão milagres, maravilhas, sinais. Como é que as duas testemunhas farão estes sinais se o Espírito Santo não estiver nelas? Repito, como é que as duas testemunhas operarão estes sinais? Como é que as duas testemunhas atuarão com poder se o Espírito Santo não está nelas? E se o Espírito Santo se fará presente nas duas testemunhas, por que o Espírito Santo não se fará presente também na vida dos outros santos que existirem no período da grande tribulação? E se as duas testemunhas farão sinais, por que os outros não farão? Mas vamos lá, você pode dizer, não, os outros não farão. Tudo bem, vamos dizer que os outros não farão sinais. O que você está dizendo, né? Você que está dizendo, mas a Bíblia não está dizendo isso. Mas vamos lá. Mas vamos dizer que o restante do povo que existir na terra no período da grande tribulação não operarão sinais. Mas basta as duas testemunhas operarem sinais, que nós vemos aqui. Isso prova que o Espírito Santo está nas duas testemunhas. Se o Espírito Santo está nas duas testemunhas, obviamente o Espírito Santo não foi retirado da terra. Então é falaciosa esta argumentação dos pré-tribulacionistas que dizem que o Espírito Santo não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Também é falaciosa a fala que diz que no período da grande tribulação não haverá dons espirituais. Ora, se os dons espirituais desapareceram no período da grande tribulação, como é que as duas testemunhas farão sinais, operarão maravilhas, milagres? Onde é que as duas testemunhas encontrarão poder? Porque somente da parte do Espírito Santo é que alguém pode fazer tais sinais. Até mesmo o próprio Jesus Cristo, nenhum sinal ele fez se não fosse pelo Espírito Santo. Eu repito aqui para vocês, até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele jamais fez qualquer obra, qualquer sinal, sem o Espírito Santo. Tudo que Cristo fez, aqui eu aproveito para dizer, tudo que Cristo fez, ele fez na qualidade de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem dependente do Espírito Santo, de um homem ligado ao Espírito Santo. Então, todos os servos de Deus que fizerem qualquer milagre, eles não farão isso se o Espírito Santo não estiver neles. Eu estou falando de servo de Deus. Nenhum servo de Deus fará qualquer obra, qualquer milagre, qualquer sinal, se o Espírito Santo não estiver nele. E as duas testemunhas, o fato de as duas testemunhas operarem milagres, maravilhas, é uma prova clara de que o Espírito Santo estará aqui na terra no período da grande tribulação. Não é verdade, então, não é verdade que o Espírito Santo será retirado da terra. Também não é verdade que a igreja foi retirada da terra para não passar pela grande tribulação. Por quê? Porque Cristo disse, eu estou convosco. É uma fala para a igreja. Eu estou com vocês todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. E a consumação do século, ela está associada à parousia de Cristo e também ao julgamento e condenação do diabo e seus anjos depois do milênio. Seja como for, você escolhe. Uma coisa é certa, a consumação do século, o fim do século, ele está associado à parousia de Cristo. E é dito que os dons espirituais na igreja continuarão em exercício, em evidência, até a consumação do século, meu irmão. Eu espero ter ajudado a você, tá bom? E quero aproveitar para fazer só esse comentário aqui, ó. O fim do século culmina na parousia de Cristo. A expressão fim do século encontra-se apenas no Evangelho de Mateus.
Este século só terminará quando o diabo e seus anjos e todos os ímpios serem lançados no lago de fogo. Ok, meu irmão? Se você gostou deste comentário, deste vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.